No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio: IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Company. E Expo Minério 2024. Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá. Olá, eu sou Disney de Paula e estamos começando mais um episódio do podcast Mineral, sempre ao lado da minha colega Rafaela Padilha. Pois é, ele já me apresentou. Eu sou a Rafa. E é um imenso prazer estar aqui mais uma semana, trazendo um tema inovador. Eu aposto que dessa vez vocês desconhecem o conteúdo desse podcast. Pois é, Rafa, e o tema de hoje é o comércio internacional de ouro com pequenos mineradores. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo pela primeira vez aqui no nosso podcast Maurício Gaiotti, gemólogo e CEO da Alfa Minerals. Seja bem-vindo, Maurício, ao podcast Mineral. Muito obrigado, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero dizer que sou fã do trabalho, acompanho os episódios que passam aqui. Parabéns mesmo. É muito importante esse trabalho dentro da mineração para poder difundir ainda mais ela por dentro, né? Pessoas reais que estão no dia a dia e vêm aqui e trazem os seus fatos, né? Esse elogio vindo de você só nos enche de orgulho e dá um gás a mais, né, Rafaela? Para o nosso podcast. Não, ele tem um conhecimento absurdo, amplo de várias áreas da mineração. A gente já fez um pré-papo aqui. Tivemos um pré-podcast de uma hora. E tivemos uma aula. Assim, a gente começa sempre falando sobre a sua trajetória. Você não me falou que é gemólogo, que fez na Índia. Conta um pouco da sua história. Como que você veio para esse mundo da mineração? Claro, com certeza. Bom, a minha história, ela, na verdade, começa, sempre brinco assim, caindo de balão nesse ramo, através de uma oportunidade que apareceu de trabalho, né, numa rede social, que eu precisava de alguém que falava inglês. E era a habilidade que eu tinha. Eu estava cursando ainda Relações Internacionais na época, tinha meus 18 anos, dava aula de inglês, esse era o meu background, vamos dizer assim, e acabou que essa empresa era a Ouro Minas, né? Uma empresa que, apesar de hoje ali não estar mais presente já há muitos anos, eu sempre reitero, né, o agradecimento. Acho que é muito importante você ter gratidão na vida pelas pessoas ali que passaram pelo seu caminho, que somaram, e sem dúvida nenhuma, ali até hoje eu tenho um carinho e um respeito muito grande pela empresa, né? E, enfim, essa minha trajetória, ela me introduziu no ramo, conhecendo ali um pouco do que era garimpo, do que era mineração, que é muito ampla a empresa, né? E conheceram também o ramo aí dos investidores que compravam em bolsa, ou até mesmo os investidores que compravam ouro para guardar em casa, para investir de fato ali, com medo de ter um novo Collor que confiscasse. Era muito presente esse tipo de investidor. Mercado joalheiro, enfim, e dali para frente eu fui, assim, minha carreira acabou sendo um desenvolvimento muito rápido, até que eu, bem ali com os meus 21 anos, ou seja, foi um curto tempo lá em Minas, mas ainda assim, né, uma importante etapa da minha vida, eu tive ali o olhar diferente sobre o mercado para começar a observar quais eram os benefícios do mercado internacional e por que esse mercado internacional não era tão presente no mercado do ouro como poderia. Eu via grandes multinacionais exportando e só. Mais ninguém. Então isso começou a me intrigar. Você enxergou o nicho de mercado aí. Isso, porque eu fazia relações internacionais, tinha algumas matérias ali de comércio exterior, só que eu não tinha noção na época, porque isso foi em 2014, eu não tinha noção do que iria dar como sequência, né? Porque lá na época eu acabei olhando o formato e enxerguei que havia um modelo de negócio de comércio e exportação, de trading company, isso ainda lá em 2014, e foi quando ali eu dei os meus primeiros passos, de fato, começando ali a empreender. Tive que fazer rodada de captação de investidor, tudo para poder fundamentar ali um primeiro negócio, né? E isso, com esse pé no internacional, foi onde também veio a oportunidade de fazer ali a minha formação em gemologia, onde eu busquei... É pós-graduação? É uma formação, de fato, técnica, né? Não chega a ser uma pós,
mas é uma formação muito intensa de laboratório mesmo. Eu passei 6 meses analisando tudo quanto era tipo de pedra, e como eu queria também conhecer mais sobre diamantes brutos, e eu não via muito isso no mercado, mesmo o DIA em Nova York, que é super renomado, não trazia. Eu conheci uma outra instituição, que é o IGI, que ele está ali na Antuérpia, na Índia, e foi onde eu fiz minha formação, parte na Antuérpia, parte na Índia, e foi uma experiência assim surreal passar esse tempo, principalmente na Índia, uma cultura totalmente diferente e coisas assim gigantescas, prédios com mais de 2.000 lapidários, todos ali enfileiradinho numa bancada, lapidando. É uma tradição muito antiga no mundo da gemologia, né? Muito, muito forte. Então, assim, apesar de ser um país assim relativamente considerado pobre, né, per capita, considerando a renda per capita, eu vi um aspecto da honestidade muito forte presente naquele país, né? Porque apesar de todas as diversidades, a religião influencia muito o aspecto deles sobre o ser é mais do que o ter, e não há casos ali de roubo, de funcionário pegando as esmeraldas, por exemplo, e sumindo com elas pela predominância do que eles entendem que é a honestidade para eles. Então foi uma lição tanto do ponto de vista como pessoa, quanto também como profissional. Cultural e social. Total. Então esse foi o meu pé do internacional, foi quase 2 anos fora do Brasil. Até que quando eu regressei, eu continuei intensificando esses trabalhos de exportação, internacionalização, de produções de ouro aqui no Brasil. E o nosso tema principal de hoje é, claro, a exportação de ouro para o pequeno minerador. Como que você vê esse mercado? Como que esse pequeno minerador, que hoje geralmente vende aqui para dentro do Brasil, ele acaba perdendo um percentual que, se no final das contas fizer as contas, ele perde muito dinheiro, né? Antes de você responder, eu queria só deixar uma coisa clara. Quando o Disney falou, a gente vai falar sobre comercialização internacional de ouro de pequenos mineradores, eu falei, não pode. Peraí, o que está acontecendo? Porque até onde eu tinha conhecimento, não que o meu conhecimento seja amplo, é bastante limitado. Mas era assim, a comercialização de ouro teria que ser por meio de DTVM, né? Só quem é PLG, né? Mas foi o que eu descobri agora. Eu não sabia que existia a possibilidade do pequeno minerador fazer essa transação internacional. Eu queria que você... E é muito boa a sua pergunta, porque é muito... Abra a nossa mente, Maurício. Assim, é muito presente essa dúvida no mercado, né? Então, indo até um passo atrás, lá atrás, quando eu pensei no primeiro conceito de exportadora, e o que eu tenho para falar hoje não é sobre a exportadora convencional, porque isso é uma ideia que para mim já ficou ultrapassada. O que acontece dentro dessa proposta é que aquela mesma indignação que eu fiquei do tipo, poxa, nada contra uma Anglo Gold, uma Kinross, são baita empresas, né? Mas se elas conseguem usufruir de grandes condições comerciais, de possibilidades de financiamento, por exemplo, de crédito internacional, a juros incrivelmente baratos se comparados aqui ao do Brasil, o que eles fizeram? E é claro que aí existe um gap enorme de distância entre um pequeno minerador e ali, por exemplo, uma Anglo Gold, né? Dentre eles, muita pesquisa, muita gestão. E aí eu percebi que os elementos eram que a gente não conseguia fazer com que a seriedade, o nível dos investidores do comércio internacional conseguissem se comunicar vamos dizer assim, no mesmo idioma profissional dos pequenos e médios até mineradores. Por quê? Muitas às vezes falta de gestão aqui na pequena mineradora. Por mais que é um negócio que produz, ainda muitos não enxergam a importância do que é você ter um balanço de fato, um planejamento tributário, o que é você até fazer um planejamento de sucessão, porque hoje você tem assim uma geração fantástica que foi assim pioneiríssima, super assim guerreira com seus talvez agora dos 55 a 70 anos, mais ou menos, e você tem muitos filhos deles que estão vindo. Então, qual é a importância de você preparar aquela área para uma sucessão? O quanto é importante você valorar o seu negócio, ele ser auditado a ponto de um investidor internacional olhar para o teu negócio e querer colocar milhões de dólares para você colocar lá, por exemplo, uma planta de seletação e fazer evoluir para todo um processo, para captação não só do ouro grosso, como
como do ouro fino. Então, tudo isso, minha cabeça começou assim, tá, como é que eu faço o tradutor, intérprete desses dois lados e eu adapto esses dois lados a se falar? De um lado aqui, justamente pela lei, né, 12844, que ainda é o que de fato se tem a restrição, né, de que o garimpeiro ou a cooperativa, sob qualquer regime de lavra, ele tenha que vender para uma instituição financeira, né? Então aqui já tem uma via de venda específica. Agora, para aqueles que têm a condição de dar um passo adiante, ou seja, para aqueles que às vezes já estão em um processo de lavra, que não mais, por exemplo, uma pessoa física na permissão de lavra garimpeira, e sim uma pessoa jurídica, de repente com uma guia de utilização já operando, ou com a própria concessão de lavra, você já pode conseguir a liberdade comercial para buscar novos formatos de exportação. Então, realmente, o seu apontamento é muito pertinente, porque a minha intenção aqui não é querer, assim, quebrar a regra da 12844, muito menos dizer que a instituição financeira é qualquer tipo de vilão ou está errado. Não, porque tem o mercado da instituição financeira, que é totalmente propício para ela. Só que nessa linha, nesse degrau de evolução, muitos que começaram ali da base já têm total condição de galgar novos níveis, porque já são ali praticamente uma mineradora. Só está faltando realmente os passos ali para poder, de fato, consolidar esse movimento a nível de licenças, a nível de vários processos. Então a gente vem mostrando que, na verdade, o que eles acham que mais competitivo é ficar do jeito como eles estão. A gente mostra, através de contas de planejamento tributário e precificação internacional, o quanto de dinheiro eles estão perdendo todos os anos com isso. É possível falar um percentual? Que eu saí hoje de uma PLG, fui para uma GU, por exemplo, e comercializo o ouro direto internacional com um comprador fora do Brasil. Perfeito. Olha, dentre os parâmetros, primeiro indo para a linha tributária. Tá? Se a gente começar a traçar aqui, por exemplo, um comparativo entre uma PLG, que ela está ali, ela é uma empresa, mas ela é uma PLG, e uma empresa que já está ali pelo menos num nível de guia de utilização, né? Quando se vende a nível nacional, o PIS e COFINS é de 3,65% sobre o valor da venda. Perfeito. E quem está no ouro, quem está assistindo aqui, sabe que o quanto cada 0,5% é sensível, né? Então esse 3,65% ele deixa de existir, então a economia tributária é isento. Exportação obedece à Lei Candir também? Isso, a Lei Candir ela vem para dentro do ICMS. O PIS e COFINS ele já vem de um decreto que agora, infelizmente, eu não vou me lembrar de cabeça, mas o PIS e COFINS ele vem também de um benefício fiscal perante a exportação, tá? Então ele já tem esse ganho tributário, que aí eu já digo um dentre eles, né? Um outro ganho que se tem é que se hoje eles estão vendendo ali através da instituição, existe um imposto que é o IOF, que é 1%, né? Na exportação não existe esse imposto. O CEFEM também não incide? O CEFEM sim. Incide. O CEFEM vai incidir, tanto que mesmo as grandes mineradoras pagam igual. Porque CEFEM é compensação, na verdade, ele não é imposto, não é tributo. Isso, não, o CEFEM 1,5% por aí. Isso, Agora, ali, então, em termos de IOF e PIS e COFINS, já tem, então, 4,65%. E um outro benefício que eu acho muito interessante, que a gente tem feito bastante também, é o seguinte: existem insumos no mercado internacional que são mais viáveis ou que às vezes nem tem no mercado nacional aqui disponível e você vai buscar no mercado internacional. E você consegue ativar um modelo de importação que é o drawback, onde você importa com uma série de isenções fiscais. Então, com isso, você consegue importar alguns insumos num custo muito mais abaixo do que seria com os impostos normais de importação. Que imposto de importação é aquilo? Vai ter o ICMS inteiro, PIS e COFINS, então vai ser mais de 30% você, na verdade, em cima do produto. Você tem desconto nos insumos. E a sua produção acaba sendo mais barata, é isso? O seu custo de produção é menor. Porque você imagina, um exemplo que a gente faz muito. A bola de aço de moinho, por exemplo. Certo. Se importa muito da Ásia, por exemplo, e só ali de ICMS, PIS, COFINS, imposto de importação e IPI, muitas vezes você vai bater seus 40% de imposto de importação. Então, se você imagina você pegar e tirar
porque tudo vai ser utilizado diretamente na produção. Então, quando eles vão, por exemplo, exportar esse ouro, eles validam para o governo que, olha, tá vendo, governo, eu fiz o drawback aqui, você segurou os impostos, não me cobrou, só que o governo tá de olho, tá falando assim, ó, você que exporte. Aí depois, passado, assim, normalmente, sequencialmente, já são feitas exportações, que valida o ato concessório. Então, o custo de produção, um dos exemplos, é pelo drawback que você tem a redução. Então, assim, isso gera uma série de economias que maximiza o resultado aí do minerador, no caso. A gente não tem só pessoas da mineração que nos assistem, tem gente leiga, que eu represento essa. Perfeito, é muito importante. 4% de redução no custo nessa operação significa... É impactante, porque assim, no nosso dia a dia, você fala, vou dar desconto de 4%. Nem quero, nem preciso. Mas vamos ver. Uma Sim. suposição de quem produz 5 quilos de ouro por ano. Uma suposição. Perfeito. Eu acredito assim, vamos olhar assim para uma perspectiva, por exemplo, muitas que estão no estágio hoje de guia de utilização, né? Muitos operam seus, talvez, 8 quilos de ouro por mês, 10 quilos, enfim, talvez menos também. A redução de 4%, a gente, lembrando um pouquinho, assim, até para quem não é do ramo, né? Imagina o seguinte, né? 1 quilo, vamos colocar aí para facilitar a conta, R$400 mil, né? 1 quilo de ouro. Então, a gente está dizendo que cada 1% equivale a aproximadamente R$4 mil. Né? Então, se você tem, por exemplo, dentro de 1 quilo, esses 4% de redução, a grosso modo falando, né? Então você já pegou e já reduziu o impacto em R$16 mil, né? Isso para 1 quilo. Então, por exemplo, onde normalmente se tem essas guias de utilização, que são mineradoras que estão crescendo, indo para o estágio da concessão, que produzem lá pelos seus 10, 20 quilos, então já está falando de uma economia mensal de 160 a 320 mil reais por mês. Isso bate milhão. Com certeza. Ao longo de 12 meses. Bate eu milhão. joguei por baixo, ele já nivelou. Porque assim, é muita realidade, porque o pequeno produtor, que talvez esteja ali produzindo o seu 1 quilo no mês, 500 gramas, ele provavelmente está num estágio ainda mais adequado à instituição financeira, né? Onde de fato você tem ali a figura do garimpeiro, do trabalho ali mais artesanal. Então, existem várias escalas de comparação, mas eu diria que esse nível de produção é mais adequado, né? Quando que é a hora de virar a chave? Por exemplo, eu cheguei num percentual X de produção, quero virar a chave para mim exportar direto. Olha, a nossa grande inovação, que foi a ideia que eu de fato fundamentei e comecei o trabalho com a Alfa, foi justamente em viabilizar e criar mecanismos para baratear o custo de uma exportação sem perder o seguro, sem perder a eficiência. Então, é basicamente uma consolidação de várias pequenas mineradoras que consolidam as suas cargas juntas, mas com a sua independência. Então, cada minerador tem o seu registro de exportação, que é a Declaração Única de Exportação, tem a sua AWB, que é o seu comprovante de embarque internacional, mas eles vão consolidando dentro de um mesmo frete para que possa reduzir o custo para todos. Então a gente tem caso, por exemplo, de mineradora que produz bem menos do que eu coloquei, né? E que já é viável. Então a gente chega na seguinte conta, tá? Em termos de números, se ela produzisse 1 quilo no ano, com certeza já seria viável. Basta ver as comparações tributárias, né? A comparação maior que eu coloco sempre, é o que eu falo sempre, é que não adianta virar uma AGU sem a real intenção e potencial de virar posteriormente uma concessão de lavra. Então, a PLG ali, o garimpeiro, ele tem que entender que ele vai verdadeiramente passar por uma transição, vai colocar mais mecanismos de gestão, contabilidade. Vai dar um upgrade no negócio. Vai virar de fato um empresário de alto nível, pensar em equity, pensar em planejamento tributário. Então, para quem não é, principalmente, é para aquele que não quer de fato fazer o trabalho como deve ser feito. Né? Então é melhor que aí realmente ele vá para um formato de negociação um pouco mais simplificado, né? Como tem o caso da própria PLG. Agora, para quem está caminhando para virar uma empresa,
para colocar os equipamentos da empresa, para planejar tudo isso. Então, a gente traz ele para uma sessão de diagnóstico, onde a gente entende qual é a situação dele e monta esse planejamento para ele seguir. E é uma transição de 1, 2, 3 anos, que ele já vai usufruindo logo de começo, mas a rotina operacional, no sentido administrativo, financeiro, muda. A produção ele está lá, mas a operacionalidade da gestão, principalmente, muda bastante. E esse trabalho você oferece para o minerador? Isso, porque aí vem um outro ponto, que aí é a minha vocação educacional, que eu trago da época minha de professor de inglês, que eu nunca consegui abandonar esse meu lado, porque eu vejo assim, muito se é cobrado do produtor e pouco se é educado, ensinado. Existe um despreparo muito grande de muitos contadores, eu sinto isso particularmente, não estou dizendo todos, para deixar bem claro, não é um ataque aos contadores do Brasil, não, mas assim, quando eu começo a conversar com os contadores e vejo o que está sendo oferecido de opção de planejamento tributário, assim, o contador ele sabe muito bem fazer a escrituração da empresa, mas quando entra para ele montar um planejamento para de fato mudar a realidade daquela empresa, ele não consegue. Então a gente começa desde a área de treinamentos, onde a gente tem treinamentos, por exemplo, desde a parte da exportação, a parte de contabilidade, a gente ensina ele para ele poder estar envolvido verdadeiramente no processo. Depois a gente tem os programas de acompanhamento, que é muito fácil eu chegar para você, dar o trabalho para você e falar, se vira. Quando você chegar na nova etapa, então só estou jogando trabalho em você. Não, eu tenho como colocar pessoas junto na sua equipe para dar o suporte. Para dar o suporte. Agora, a nossa intenção não é, por exemplo, entrar no lugar do geólogo, do engenheiro de mina, porque isso aí já são trabalhos de campo, da produção. Então, assim, nossa intenção não é ser, por exemplo, o geólogo da mineradora. Mas quando vem para a gestão, para o planejamento tributário, para o comércio internacional, é onde a gente consegue criar um departamento dentro daquele pequeno minerador. A primeira coisa é ajudar a empresa a se organizar, né? Em todos os sentidos. Com relação a questões tributárias, com relação à produção, com relação à documentação, licenças, né? Tudo. E isso você traz muito da relação internacional, né? Fazer esse meio de campo entre o mercado internacional e o minerador. Porque assim, na hora que chegar lá na frente, que ele precisar ser validado por um importador da LBMA, que é o que a gente tem conseguido, por exemplo, ou ele ser validado por um investidor internacional para aportar dinheiro na empresa, se ele não tiver feito a lição de casa lá atrás, eu não consigo entregar o filé mignon da história, que imagina só, crédito é uma coisa que falta demais no mercado nacional, o próprio acesso ao mercado internacional, o mercado lá fora, ele só vê as notícias negativas do Brasil. Então, eu venho batendo muito na tecla de separar o joio do trigo, mas o trigo ele tem que se mostrar trigo, ele tem que se saber vender como trigo e não só saber vender como trigo, ele ser verdadeiramente. Porque o cara lá fora, para um investimento, por exemplo, ele vai querer auditar, ele vai querer olhar números, ele não vai só assim, quanto que é? Tá aqui, ó, dinheiro na conta. É porque a gente ficou sabendo de investimento internacional pelo Ney. A primeira, sim, o nosso primeiro, foi nosso primeiro podcast. Mas ele é tão divertido e fala as coisas de forma tão leve que parece que ele foi lá, bateu na porta, gostaram da cara dele e deram 8 milhões de dólares para investimento. Eu não duvido que tenha sido isso. Mas é que tem assim, uma diferença. O que o Ney fez, que é fantástico, inclusive, é muito importante aqui para a região, foi investidores, inclusive, de alto nível, né? Só que muitos produtores, eles não têm a mesma capacidade da área de entregar o mesmo nível de investidor que vai ser buscado lá fora. Então a gente começou a buscar investidores que são de nível intermediário, que são sérios também, profissionais, mas que não são grandes fundos canadenses, suíços, mas que são fundos especializados em entrar numa mineradora que produz seus 6, 8 quilos, fazer com gestão, com investimento, fazer ela bater 18, 20 quilos, e eles sabem que isso vai valorizar a empresa, tanto para geração de caixa, quanto para se quiser vender para um tubarão maior, por exemplo. Então, é aí que está. O pequeno produtor, ele sabendo que existem outros níveis, que não necessariamente o mesmo nível de abrir uma bolsa, isso traz muito mais acessibilidade para
para esse tipo de empresário, né? Você falou que o mercado internacional vê muitas notícias negativas do setor. Sim. Toda essa questão do garimpo ilegal, da extração ilegal, quando existe garimpo ilegal, da extração ilegal no Brasil, né? A questão indígena e tudo. Isso impactou de alguma forma na compra, no financiamento dessas lavras? Assim? Olha, muito do que eu pude acompanhar foi muito, porque as notícias foram umas atrás das outras, né? E muitas empresas grandes internacionais até decidiram não comprar mais do Brasil, ou deixar de comprar de algumas categorias, como, por exemplo, ouro oriundo, porque se juntou, infelizmente, né, e erroneamente, a extração ilegal se juntou com o garimpo e virou um bololô só, porque até o jeito como o jornalista falou, muitas vezes... Não fala mal de jornalista aqui. Não. Não, mas é verdade. Não, a intenção da... Você tá mas a imprensa desconhece o segmento. Juntou. Então, colocou tudo no mesmo balaio. Colocou. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu chego lá fora, tem algumas refinarias que atendem, empresários que vão atender, mas muitos correram desse mercado porque não sabem como separar. Então, na dúvida, como é que eu garanto que é legal se nas notícias estão um bololô só? Então, eu acredito que existe todo um trabalho, acho que não só da nossa parte, mas do setor como um todo, de outras empresas também que estão aí presentes, para que a gente continue separando o joio do trigo, né? Que a gente possa mostrar quem são, de fato, os produtores sérios. Agora, recentemente vimos aí um aumento significativo na mineração no Brasil, inclusive com um montante aí chega a quase 8 bilhões previsto para até 2027. E o que isso, na sua visão, tem impulsionado essa corrida pelo ouro a nível mundial? Olha, primeira coisa, eu acredito que o Brasil ainda está na sua fase de infância sobre o ouro. Quando você olha que o Pará ali ainda está numa produção longe ainda da produção, mineração industrial a nível de uma concessão de lavra, o Mato Grosso agora que está começando, assim, já tem grandes mineradoras, mas assim... Está engatinhando. Está engatinhando, por exemplo, o projeto é público, por isso que pode-se falar, a PA Gold, por exemplo, que está ali em Peixoto, começou, já faz um tempo que eles estão trabalhando, mas eles têm publicados aí resultados expressivos em relação à produção dentro do estado. E quantas outras como essa não devem surgir do estado do Mato Grosso, Pará, Goiás, Minas, Bahia. Então eu acredito que o que a gente está vivendo hoje ainda é algo muito pequeno perto do potencial como um todo. Então, o ouro, pela cotação dele, sem dúvida nenhuma, gera um atrativo, porque aumenta a viabilidade, essa subida toda do ouro que teve. Mas, assim, eu acredito ser inevitável o crescimento. Não é à toa que a gente está vendo surgir, por exemplo, mais mineradoras. Quem olhar ali os arrecadadores de CEFEM, que é uma informação pública, e você consegue ver várias empresas mineradoras, está aumentando o número de empresas ali que estão indo para um nível industrial. Mas a gente estava, quando você fala em mineração, no aumento da escala da mineração de ouro no mundo, a gente tem fatores externos que estão influenciando, né? As guerras, ouro é ativo financeiro. E eu vi uma questão muito interessante, que é o seguinte, o maior mercado hoje é a China. Né? E a China está querendo se afastar do dólar, porque quase todos os países têm no dólar como fonte, né, uma moeda forte. E ela está investindo na compra de ouro para se afastar dos Estados Unidos, até por questões diplomáticas e tudo mais. Então, assim, o consumo de ouro hoje no mundo está muito grande. Né? O ouro chegou a bater quase R$500. Eu concordo com você plenamente. É a sua visão em relação à parte assim, geopolítica completamente. Porque a Rússia, né, ela vinha numa tendência há mais de 4 anos de comprar grandes quantidades. Então o Banco Central vinha comprando até que aconteceu o que aconteceu ali, está até agora aquele conflito na Ucrânia. Mas, assim, olhando para o lado econômico, a reserva de ouro dele ter se elevado fez com que o país passasse uma segurança maior em termos de segurança econômica. Olhando pelo aspecto econômico. E a China, ela está fazendo, não dá para a gente afirmar que a intenção é a mesma, porque muito se especula, os analistas apontam que pode haver uma crise em Taiwan nos próximos anos, mas assim, fato é que o Banco Central chinês mais que dobrou
o seu volume de compras, e já é um país que compra muito ouro, tradicionalmente. O consumo deles é mais de 1.000 toneladas, então, para vocês terem uma ideia, o Brasil produz 90 aproximadamente, né? Então, 1.000 toneladas de consumo só de uma das partes, né? Que é mais a parte de Banco Central, investimentos, fora joalheria, tecnologia. Então, sem dúvida nenhuma, é um forte comprador. Isso tem impulsionado, sem dúvida nenhuma. E os dados americanos também têm influenciado uma tendência aí de valorização do ouro e também valorização da moeda. Então a gente está vendo aí talvez uma tempestade perfeita a nível de valorização da cotação do ouro, porque tanto a onça quanto o dólar está passando por alta, né? E com isso, pequenos depósitos que antes não conseguiam ter viabilidade, hoje estão se viabilizando, né? Com certeza, porque existem regiões, por exemplo, eu tive muita experiência já no Rio Grande do Norte, por exemplo, um estado que pouco se fala, né? E eu atendi muitos anos uma mineradora que tinha lá, a mineradora Nosso Senhor do Bonfim. Para mim é uma novidade. Foi a primeira mineradora, inclusive, que eu atendi no ramo de exportação, foi ela, muitos anos atrás. E o que paralisou ela foi justamente a inviabilidade de custo, por exemplo, somado também à questão da necessidade da utilização da água no processo, que ali é uma questão crítica e poderia desabastecer a cidade nos métodos que eles utilizavam. Eles teriam que investir em outros formatos para diminuir a utilização. Com a valorização do ouro, assim, não viria uma movimentação lá, mas assim, é o tipo de operação que pode ser reacendida porque você tem uma cotação totalmente diferente. A gente estava falando sobre a questão do aumento do investimento do ouro no Brasil. E nós temos um site, Minério MT, a gente postou uma matéria hoje falando sobre isso. O número de empresas, de mineradoras que estão se instalando no Brasil. Nós temos 2 no estado do Pará, grandes, né, mineradoras. A Bahia, eu acho que está recepcionando 3 grandes mineradoras. Aliás, eu nem sabia que a Bahia tinha mineração de ouro, porque ela é muito famosa pelas pedras, né, Esmeralda. Isso também. Aí, assim, está bombando. A mineração está bombando. E essa questão... Mato Grosso está indo na mesma esteira, né? Assim, nessa matéria que a gente colocou hoje, eles falam do ranking dos 4 maiores. Nós, infelizmente, ainda não estamos. Mas estamos galgando. A questão o controle ambiental, a certificação dessas minerações, elas estão no mesmo time dessa implantação dessas indústrias? Como é que está isso? Em termos de certificação no sentido de rastreabilidade do ouro. Exato. Legal. Olha, assim, o que eu enxergo sobre... É um tema, ao meu ver, muito complexo, porque o próprio... Que nós adoramos. E tem que ser discutido claro. mesmo, exaustivamente, porque é de uma complexidade considerável, porque existem regiões, enfim, tudo bem, tá se fazendo todo aquele estudo e se compondo, mas traçar um DNA para o ouro é algo desafiador, né? Hoje, a maior rastreabilidade, pelo menos o formato como a gente acredita e que eu mais invisto em soluções para isso, é uma combinação de fatores, né? Ou seja, você tem ali um estudo naquela mineradora sobre o tipo de minério que ela está extraindo, então você vai lá na planta, estuda ali, na hora que estiver ali no concentrado, que tipo de contaminante que tem no pé ali da planta de beneficiamento, por exemplo. Existem estudos dentro da pesquisa geológica que você pode pegar mais alguns aspectos. Esse trabalho que a gente tem feito de auditoria e suporte à mineradora, ou seja, nada melhor do que você estar dentro da estrutura para você, inclusive, ver se tem algum tipo de má-fé ali ou não, né? Porque os números começam a não fazer sentido se começar a ter alguma produção discrepante. Então, assim, eu acredito que, frente à complexidade, que é a rastreabilidade e todo esse debate que ainda se tem, a gente chegou à conclusão que a gente precisa somar fatores de elementos que mostrem que faz parte de um range ali daquela mineradora que o minério está de acordo com aqueles contaminantes, né? Somado também às práticas daquela mineradora, aos modelos de gestão, a auditoria de todos os processos. Então, são fatores combinados que fazem levar. E com esse crescimento de empresas que está tendo no Brasil, eu acredito que é muito mais fácil fazer esse trabalho. Porque a pessoa física, eu acredito que gera algumas complexidades a mais de você conseguir administrar esse trabalho, né? Assim, a nível de auditoria, por exemplo, de processos. Então, eu acredito que até para quem está hoje numa pessoa física com permissão de lavra garimpeira, o melhor caminho é dar esse passo adiante.
para poder mostrar, inclusive, de repente, um ISO que ele conseguiu obter, né, práticas de SG, enfim, que aí eu acredito que as empresas que têm essa especialidade vão falar melhor que eu. Então, eu acho que essa elevação da consciência já está acontecendo. Então, sim, eu acredito que está andando junto, mas a gente tem que olhar com carinho para quem está ficando para trás. E não no sentido de apontar o dedo, mas de falar, cara, eu sei que é difícil, mas vamos junto. Vamos ver aqui, vamos ver a listinha do que tem que fazer e bora encarar. Mas os órgãos públicos estão preparados para isso? Olha, os órgãos públicos, eles têm um desafio. Porque quando a gente fala em... Só, desculpa te cortar. Claro. Quando a gente fala em rastreabilidade, a gente fala muito em autorregulação. É o setor que está se movimentando para que isso aconteça. Eu até perguntei isso para você, porque isso agrega muito para o mercado internacional. Claro. Você saber a origem do ouro para venda, para comercialização internacional. Mas aí a gente pensa que essa função de checar as garantias e a origem, tudo, tem que ser do Estado também, né? Assim, eu vejo que uma tá dificuldade... muito manco, hein? Não, eu vejo uma dificuldade técnica. Eu não vejo, assim, por exemplo, uma má vontade da ANM, por exemplo. Muito pelo contrário, o que eu vejo é que existe um número limitado de concursados ali dentro, né, de funcionários, enfim, que já é difícil para fazer todo um trabalho a nível Brasil. Eu já acho que o pessoal da LM é guerreiro pra caramba, porque eles têm que fazer milagre com os recursos que eles têm. E eu acredito que o caminho que, pelo menos olhando para, assim, por a verdade nua e crua, a gente vai acabar entrando muito na autorregulação. Porque, por exemplo, pelo menos é o que eu, quanto empresário, me sinto seguro em fazer. Auditoria, ali a olhar ali a pesquisa geológica para ver a característica dos contaminantes. Ir na planta. O que não tira a responsabilidade do Estado. Ele continua sendo o fiscalizador ali. Sim, né? Ele continua tendo isso. Ele valida todas essas questões. Isso, por isso que eu sempre brinco. Eu não tenho como, sem avisar, passar a porteira com a caminhonete, pá! Arrebentar a porteira e falar, para todo mundo, para. Cadê o EPI? Cadê isso? Cadê aquilo? Não, e isso eu não tenho como fazer, mas a gente tem como colocar instrumentos de que possam monitorar o processo, né? A gente tem estudado muito a questão da tecnologia de satélites também, alguns algoritmos que a gente tem até investido, ainda é uma coisa que está em desenvolvimento para a gente também, por satélite, olhar ali o avanço a nível de produção, com compatibilidades do que se espera daquela produção de acordo com grama por tonelada, por exemplo. Então é complexo, sem dúvida, e eu acredito que o governo, sim, ele é o fiscalizador e ele é o definidor disso, mas a gente vai ter que também fazer o nosso papel dentro de cada um da sua esfera. Maurício, o nosso bate-papo aqui pode avançar um pouco mais. Mas já estouramos o nosso tempo. Não, nós não falamos do assunto. Não, pois é, Nós precisamos falar eu disso. quero entrar num assunto que a gente já Perfeito. começou antes, que é a questão do leilão de joias pela Show. Caixa Econômica Federal. É reciclagem de ouro. Reciclagem de ouro. Reciclagem. Perfeito. Isso, um mercado que você conhece muito bem. Perfeito, dá uma palhinha sobre o assunto? Claro. Não, o papo tá bom demais, gente. Vai ter que voltar outra vez. Vou. Não me convida não que eu venho, viu? Olha, primeira coisa, assim, o que eu gostaria de trazer, né, para quem está assistindo aqui, muitas indústrias grandes de joias já falaram que querem esse tipo de ouro. Então você teve a Tiffany falando que no curto prazo só vai comprar esse ouro de reciclagem de joias, a Pandora e algumas outras grandes marcas, tá? Então, não que o ouro da mineração ele seja de alguma forma irregular, não é à toa que estamos aqui, vivemos disso, né? Eu defendo muito a mineração porque ela tem um planejamento ambiental. Só que a recirculação dentro da economia de um insumo, como o próprio ouro, ele reduz sim o impacto ambiental, assim, de qualquer tipo de minério. Então, é uma tendência que já está presente e que a gente vem atuando dentro da Alpha Minerals, desse ecossistema. Eu tenho uma startup educacional que é a Segredos de Ouro, onde nós ensinamos pessoas que já são do ramo ou de fora do ramo. Então a gente tem muito aluno médico, dentista, advogado e tudo quanto é tipo de profissional que começa a investir em joias, porque
o ato de você, por exemplo, entrar no leilão da Caixa Econômica e você reutilizar essas joias, você comprar joias e reinvestir, ela permite tanto quanto você, por exemplo, compra essa joia para utilizar como insumo de fabricação ouro, quanto você simplesmente pegar essa joia que você comprou a preço de ouro e vender a joia. E é que eu sempre falo que é a forma de você hackear o sistema. Quando você fala comprar o preço de ouro, é bom deixar ouro bruto. Ouro bruto, exatamente. É mais baixo que o ouro da bolsa, inclusive. Então, por exemplo, se você comprou uma pulseira e você está utilizando, você comprou uma barrinha de ouro, é um investimento, e você tem aluno nosso, por exemplo, que compra para uso próprio mesmo, por exemplo. Agora, se você vai, de fato, para negociar, para fazer dinheiro, para vocês terem uma ideia, né? O preço hoje de venda na joalheria, que os nossos alunos também vendem, enfim, vendem a R$600 o grama do ouro 18 quilates, que é um ouro, que é uma liga metálica, né? Trabalhada já, então tem ouro, prata, cobre. Não é o ouro puro, então vende a 600, vende a R$1.000, vende até mais que R$1.000 o grama, se tiver diamante e tal. E você vai adquirir da Caixa R$240 o grama, 230, 250. É um baita investimento. Um baita. Eu tenho dó das pessoas como eu, que já penhoraram joia na Caixa Econômica e perderam. A Caixa paga tão pouco. Paga. Uma micharia. E você tá precisando do dinheiro, vai lá, ela paga o preço que ela quer. Na hora, né? Não, e tem um a mais, né? Olha que coisa engraçada. Eu cresci nesse ramo ouvindo que o mercado do ouro, preço é o que manda. Preço é rei. Mas por que então que a Caixa, que é o pior preço do Brasil, consegue ter a maior captação de joias usadas, acho que do mundo, porque ela tem um monopólio do penhor. A facilitação, mas principalmente o nome, a credibilidade, o serviço ali do penhor. Então a gente percebe que até dentro do nosso ecossistema, conforme a gente está oferecendo outros serviços de facilitação, por exemplo, esse leiloeiro, para ele não é mais só sobre preço. Ele começa a olhar para outros aspectos. E para a pessoa que vai penhorar a joia, também é a oportunidade de não perder aquela joia no primeiro momento. Porque se ela vai vender no centro da cidade, ela vai vender e acabou, né? E na Caixa Econômica ela tem a oportunidade. Às vezes é um presente de um ente querido que já faleceu ou que não, mas que foi de um momento especial, aí dá aquela dor no coração. Aí ela espera passar aquele momento de crise e depois ir lá resgatar. Eu fiquei 10 anos esperando passar o momento de crise. Eu acho que eu paguei mais para Caixa do que o valor da joia. Os juros vai comendo mesmo. Não, era um bem de estimação para você. Não, bem de estimação são meus filhos, né? Até porque eu perdi essa... Você falou 10 anos uma joia. Até porque eu perdi essas joias em meio a um divórcio, mas enfim. Sim, só pra gente entender. Esse ouro que é comprado da Caixa, ele pode ser... você falou que tem algumas pessoas que usam como ativo financeiro, que guardam ali com medo de confisco. Isso, ele pode guardar como investimento dele mesmo. Isso, ele pode comprar, ele até usa as joias e uma hora ele vai vender. Tá, mas algumas pessoas fazem, reformam e colocam para venda de novo no mercado. Isso. Você pode nos falar de média, de lucro, de lucratividade que essas pessoas têm? Claro, com certeza. Olha, imagina o seguinte, então você está comprando joias a preço de ouro bruto, sem o custo de fabricação, sem ter fábrica, simplesmente assim... Sem marca. Sem marca. Mas assim, a marca, ela, tirando as marcas de luxo, de grife, que tem lá para leiloar também, no geral não tem essa outra dificuldade. Então, por exemplo, se você for vender para ter um lucro como fabricante, em média você vai ter uma margem de 20% a 30% de retorno sobre aquelas joias. Agora, se você ir um pouquinho além e começar a ir para o varejo, que hoje, gente, desenvolveu o Instagram, colocando ali você, falando, olha que joia bonita, tal, não sei o quê. Isso muitas mulheres, inclusive, fazem e vendem pra caramba. Sério? E aí conseguem aplicar margens muito maiores, porque o normal da joalheria, muitas vezes, por exemplo, eu falei de 200, 240, 250 reais. Muitos alunos nossos venderam a 600 reais o grama, que é um nível ainda competitivo, nem é um nível agressivo. E esses alunos vendem para brasileiros que estão na Europa, nos Estados Unidos, até para a gente que está fora, dentro do Brasil também. Então você pode mais do que dobrar seu capital também com esse tipo de investimento. Isso vai muito do design da joia também, né? Isso vai também. Muito. Uma pulseira, um colar, um anel. Muito bem falado, porque, por exemplo,
correntes pesadas, pulseiras pesadas, aliança. Ninguém renova aliança para revender. Espero que não, né, gente? Isso é uma sacanagem tremenda. Agora, por exemplo... já casou umas 10 vezes. Mesmo corrente e pulseira pesada, o que acontece? Existe... tudo bem que algumas regiões até compram esse tipo de joia, mas hoje no Brasil é difícil vender esse tipo de joia. É mais comum vender joias mais leves, por exemplo, pingentes, correntinha levinha. Então, você tendo um ticket mais baixo, que é o que se consome, mesmo em classes mais elevadas, até pela criminalidade no Brasil, e hoje o quiet luxury, né, onde menos é mais, tem ditado a moda da joalheria muito para dentro de joias menores. Então, por exemplo, se você vai para pingentinho, que você compra pecinhas leves, aí você pode quintuplicar seu capital, porque você vai comprar um preço ridículo pingente, e como é um produto que dá trabalho na fabricação, a venda costuma ser mais alta porque o ticket é baixo. Então, aí que você aproveita mais ainda. E existe uma coisa que nós falamos aqui, que eu acho super interessante, a Caixa Econômica, ela não avalia pedras preciosas. Também. Quando você vai vender a sua joia para a Caixa Econômica, ela pesa o ouro, a prata. Então, se tiver um rubi, um diamante, uma esmeralda, ele não é quantificado. Como é que... Você me contou uma história de um broche que é fantástico. Você podia contar para nós? Foi, com certeza, com certeza. Olha, o que acontece, por exemplo, esse caso desse broche, né? Que a gente investiu algo em torno de uns R$7.500. E ele veio, na verdade, a gente fez comprando muito pensando no ouro, porque algumas peças a Caixa não coloca a foto na hora do leilão, então a gente nem viu direito que pedra que era. Quando chegou, estava com diamantes de 1 quilate, de 0,8, até menores, mas assim, de uma coloração assim, bem incolor e bem vívido, assim, que traz um preço mais elevado. Então é uma peça que a gente valorou para cima de R$80 mil só ali em diamantes, né? Então, tudo bem, é uma peça vintage, que tem um público específico de revenda, mas se a gente quisesse ir só para os diamantes, a gente já teria um ganho muito elevado. E uma outra vantagem é que tem várias outras pedras também. Por exemplo, tem ametistas lindas, fantásticas, que quando a gente vai para o preço da gema, pensando como commodity, trading e tal, a ametista é relativamente barata. Só que em uma joia, se ela for bem bonita mesmo, aquele roxinho ali com vida, ela eleva em muito o preço. Então, assim, o quanto seria só em ouro e o quanto você consegue agregar com o valor daquela pedra. Não é à toa que a Gasterl, enfim, teve muito resultado, a Vivara também, utilizando gemas brasileiras, não necessariamente ali da esmeralda, do diamante, indo para outras que não são tão caras, né? E que conseguem também elevar o nível do preço da peça no valor da venda. Então, tudo isso é usufruir desse leilão. Mas esse tema é um tema de reciclagem de joias, é um tema polêmico. Nós participamos da Feninger e conversamos com alguns joalheiros lá, que eles falam, que eles criticam muito essa questão da reciclagem. Por quê? Porque quando você vai penhorar uma joia na Caixa Econômica, você não comprova a origem desse ouro. E eles falam em concorrência desleal com a pessoa que está no mercado joalheiro, que tem que comprar o ouro certificado, que tem que comprovar toda, né? E, assim, é um mercado viável, bacana, mas que, infelizmente, se você pensar por esse lado de falta de certificação de origem, é meio complicado, né? Assim, o mercado de reciclagem, ele tem uma pulverização, porque as pessoas estavam utilizando essas joias, por exemplo, na Caixa tem joia muito antiga, de 30 anos de uso, 20 anos de uso, então são pessoas que compraram isso há muito tempo atrás. O mercado ele tem que ser sempre avaliado, por exemplo, capacidade de renda é uma coisa, aqui ali a Caixa se faz presente no kit de documentação, e é muito polêmico esse debate, né? Muito polêmico. Vai levar um outro podcast. Vai levar a gente está falando em Caixa Econômica, mas a gente tem que lembrar que não é só a Caixa que faz compra de ouro, no centro de Cuiabá. São da cidade, das grandes cidades. Não, tem portinhas pequenas comprando ouro. Tem muitos compradores. Então, assim, a pulverização, seja através da Caixa, seja através da produção mineral, ela tem desafios que é justamente a rastreabilidade. E, por exemplo, a parte da joia, ela também tem, por exemplo, estigmas que são feitos no mercado do tipo de joia que precisa se evitar. Por exemplo, eu já vi casos de joalheiros muito sérios que compram esse tipo de joia, que quando chega a joia cheia de etiqueta,
já denuncia a pessoa, porque, como assim? O cara chegou e falou que é joia usada, cheio de etiqueta, então será que ele não roubou isso aqui de alguma joalheria? Então hoje tem muitas pessoas que agem de forma muito incisiva no mercado em combate à ilegalidade. Mas infelizmente, né, não só no ouro da parte mineral, ou da reciclagem de joias, ou de qualquer outro, infelizmente existe muita informalidade ainda no Brasil, e eu acredito que a gente tem que evoluir muito quanto país ainda para criar cada vez mais mecanismos de produção, né? Não, a gente, na Península, inclusive, foi quando a Pandora anunciou que só faria joias a partir de joias recicladas. Eu, enquanto defensora do meio ambiental, fiquei apaixonada por essa ideia, apesar de não ter nenhuma Pandora. Ouro, de prata, talvez. Acaba sendo uma jogada de marketing também, né? Exatamente. É muito porque a tendência do consumo já demonstra uma inclinação que para compra assim dessas joias mais caras, de ser de uma questão mais ecológica. Mas aquela coisa, eu acho que a mineração bem feita, ela é totalmente também, ambientalmente falando, legal. Com certeza. Entendeu? Então, assim, será que a capa do ouro vegano realmente nos cabe? Assim, o que fato é, você recircular na economia o ouro, certamente ajuda o meio ambiente como um todo, porque você está reinserindo e reaproveitando materiais como alumínio, cobre e outros metais também. Maurício, o papo está muito bom. Muito. O tempo voou. Um assunto diferente de tudo que a gente já tratou até hoje, né, Disney? Não, e sim, a gente tem uma pessoa que conhece realmente o setor de ponta a ponta, entendeu? Já foi comprador de ouro, hoje faz o trabalho para exportação, conhece o mercado joalheiro, conhece esse mercado de joias também, de compra de penhor. Então significa que você tem um conhecimento gigantesco e com certeza muita gente que está assistindo nosso podcast agora pegou do começo está até agora o final querendo ouvir mais. Vidrado. Mas vai ter que esperar um outro podcast. Não, muito obrigado. Uma honra enorme estar aqui com vocês. A honra foi toda nossa receber você aqui para esse bate-papo, que na verdade foi uma aula para a gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e fiquei sabendo que você vai participar da Expo Minério em Cuiabá. Sim, com certeza. Seremos ali patrocinadores, estaremos ativos lá também. Palestrante. Vou falar São Paulo. Tanto. Sou de São Paulo. Sotaque, né? Eu acho que o setor tem que se apoiar, tem que se unir. Então, a Expo Minério, infelizmente, no ano passado, não deu tempo de eu participar. Mas, assim, esse ano já estava lá no meu cronograma desde o começo. Falei, quando eles anunciarem a data, eu vou, porque o estado do Mato Grosso, para mim, é um dos principais, um dos mais importantes em termos da produção mineral e do profissionalismo. Eu acredito que a maturidade profissional com que o estado está crescendo é surreal. Então a gente tem que realmente estar junto lá. E também você está nas redes sociais, eu vi que você tem quase 40 mil seguidores falando de mineração, falando de ouro, é um influencer da mineração, influencer do segmento. Parabéns. E quem quiser te encontrar lá, qual que é o seu arroba? Maurício Gaiotti. Tá, com o meu nome, pode me encontrar lá direto, a gente fala do leilão, fala de mineração, traz de tudo um pouco dentro do ramo do ouro. Ainda vai fazer um brinde aqui pra gente sortear um ouvinte, um telespectador, para ganhar uma aula de mineração, de como revender joias da Caixa utilizadas. Na verdade, as pessoas podem, quem tiver interesse, pode ir na Expo Minério e vai assistir uma palestra de graça. Né? Com certeza, mas olha, Porque é uma aula que eu quero, é uma coisa que eu quero aprender. De verdade. Sim. Como é que eu entro em contato com você, então, para quem está ansioso como o Rafael? Claro, não, com certeza. Assim, nós coincidindo aqui com a data do podcast, a gente desde semana passada abriu inscrições para Segredos de Ouro. Então, quem quiser, tá o link lá na bio, tá? E se vocês também, eu disponibilizo aqui uma vaga para vocês sortearem para um dos ouvintes. Que bacana, vocês podem escolher o padrão, como vocês querem fazer o processo, mas eu gostaria de disponibilizar para que a gente possa disseminar ainda mais. E junto disso, além dessa vaga, vai ter uma sessão de mentoria comigo e com o Ícaro, que é meu sócio dentro da Segredos de Ouro, para que a gente possa conhecer mais sobre o caso dessa pessoa. Então, algo especial, VIP, aqui pro podcast Mineral. Não poderia terminar melhor, né, Rafa? Conseguiu. Gente, recebemos aqui Maurício Gaiotti, ele que é CEO da Minerals. Alfa Minerals. Alfa Minerals.
É isso aí. E agradecemos a você pelo carinho da audiência, pedindo que você também replique esse conteúdo para que ele chegue mais gente. E aqui a gente fala de mineração porque, Rafa? Porque mineração é essencial. Essencial também a sua audiência. Um abraço e até o próximo episódio. Podcast Mineral. Apoio. IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Company. E Expo Minério 2024. Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá.